palavra de Deus e já tivemos a oportunidade de ministrar alguns cursos aqui para os irmãos. O certo é que sempre que temos a oportunidade, estamos juntos aqui e aprendendo uns com os outros. Meus queridos, eu quero cumprimentar também, está sendo transmitido ao vivo, né, uma live, tá. Instagram, YouTube, cumprimentar as pessoas que estão aí acompanhando pelas redes sociais. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, que a graça do Senhor possa nos alcançar. Meus queridos, eu não vou me delongar muito aqui. Os irmãos aqui me conhecem, sabem que eu gosto de conversar acerca da palavra de Deus. E não vai ser diferente. E hoje sobre um tema extremamente importante, que é sobre missões. Missões, como há uma forma de se expressar, está no coração de Deus. Mas eu gostaria que, antes de nós falarmos um pouco, nós lêssemos a palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 28. O versículo será o 18, 19 e o 20. Mateus, capítulo de número 28, o versículo 18, 19 e o 20. Esse texto, ele expressa exatamente o ide de Jesus Cristo para nós. Ou seja, aqui é o texto áureo de missões. É esse o tema que gere, que ordena, que determina a nossa vida como o missionário. E é esse tema, esse texto que eu quero analisar rapidamente com os irmãos, para que nós possamos tirar algumas lições rapidamente sobre esse texto. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, olha, Mateus 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, se você puder ficar de pé, por favor, é rapidinho. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, falar sobre missões é algo importantíssimo, principalmente para desmistificar o que é missões. Porque nós temos um entendimento, a maioria de nós, que missões ela é feita por pessoas especiais, viu, missionária Gorete? Nós temos um sentimento que missões é feito só por pessoas que foram, digamos, preparadas, que passaram por um curso de missões, que receberam treinamento, que aprenderam, digamos, uma outra língua, ou que fez um exercício para comer comida diferente, que é algo que se faz nos seminários de missões, por exemplo, né? Aí vão treinar a pessoa. Eu já tive a oportunidade de acompanhar treinamento de missionários, e aí eles treinam a língua, o costume lá de fora, para onde eles vão. Eles treinam as comidas, que geralmente pegam comidas diferentes. Por exemplo, eu tenho uma amiga missionária que ela teve recentemente lá no meu estado, que é o estado do Pará. E ela pregou e alegrou muito os irmãos ficaram muito felizes e falaram: ô missionária, nós queremos fazer uma janta para a senhora, e aquela alegria. E ela ficou feliz porque recebia a janta. Aí ela foi para a janta, quando chegou lá os irmãos tinham um jabuti cozido para dar para ela. E aí ela não conseguiu comer e voltou dizendo: irmão, aquele povo seu é doido, aquilo é comida de oferecer para os outros. Mas eles comem naturalmente. Então, quando vai fazer missões, geralmente faz esse treinamento. É essa percepção que nós temos, né? Que missionário, uma pessoa que treinou, que foi preparada. Mas na verdade, esse conceito de missões dessa forma aqui, meus irmãos,
ele é um conceito que ele desvirtua do propósito pelo qual nós fomos chamados. Observe, o versículo 19 em que li, Jesus disse assim: portanto, ide, ensinai todas as nações. Esse ide aqui, esse verbo aqui, ele está no imperativo. E interessante, quando Jesus disse assim, ide, nós não temos como classificar aqui quem é a pessoa desse ide. Sabe por quê? Porque é todos nós. Toda pessoa que aceitou a Jesus como Salvador, ele é um missionário. Toda pessoa levantou a sua mão em sinal dizendo: eu aceito Jesus como Salvador. Nesse momento você está recebendo a sua salvação e o alistamento para ser um missionário. Entendeu? Você recebeu o seu alistamento para ser um missionário. E aí, o que ocorre é que muitos de nós não têm consciência disso. Entendeu? Nós achamos que missões está muito longe, é só pessoas que foram chamadas específicas, mas quando nós compreendemos, nós começamos a dar fruto. Observe, eu nasci em um lar evangélico, vivi todo o tempo dentro da igreja, só que foi no ano de 96 que eu compreendi isso aqui. Quando eu compreendi isso aqui, eu disse: olha, se esse ID é para todas as pessoas que aceitou a Jesus, então eu preciso fazer esse ID. E foi no ano de 96 que eu compreendi isso aqui e comecei então a ser ou viver o ID do Senhor Jesus. Em 96, o dia era 7 de setembro de 96, quando eu disse: a partir de hoje eu vou ser um crente como Jesus quer que eu seja. Eu não tinha conhecimento teológico, eu não tinha preparo, eu não tinha uma capacidade, mas eu compreendi o ID, e a partir daquele momento eu me disponibilizei a fazer a obra de Deus. E a partir de 96 eu me deslocava da minha cidade e andava aproximadamente 28 a 30 quilômetros todo final de semana para evangelizar e viver o ID do Senhor. Foi nesse trabalho que eu comecei a ministrar a escola bíblica dominical. Hoje eu tenho no meu currículo aproximadamente 1.500 aulas de escola bíblica ministrada. Entre elas, desde 2019, todo quarto domingo eu venho aqui no Projeto Emanuel ministrar uma escola bíblica. E começou porque eu entendi o ID do Senhor Jesus. Comecei a fazer missões no Pará, numa região andando de pé. Depois Deus me deu uma bicicleta. Depois Deus me prosperou, me deu uma moto. Depois Deus me deu um carro para me fazer a obra de Deus. Durante 5 anos eu ia todo final de semana, na sexta, e evangelizava sexta, sábado e domingo, fazendo o ID do Senhor Jesus. Os irmãos aqui me conhecem, nós fizemos aulas importantes aqui, não é, Francisco? Francisco me ouviu uma vez só, mas ele falou bem assim: eu gostei demais da aula. A aula que nem essas que eu faço para os irmãos aqui, eu já fiz elas no Pará para mais de 800, evangelizando pessoas. Entendeu? Eu evangelizei uma região no Pará que até as pessoas que não aceitaram Jesus, até hoje, quando eu chego na região, ele disse assim: vamos criar um culto para nós ouvir o Jeová dar aula para nós. E isto é fazer o ID do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, todos nós aceitamos a Jesus como Salvador, já estamos alistados para fazer o ID do Senhor Jesus. Esse texto aqui, ele é um texto importantíssimo. Nós poderíamos fazer aqui uma grande dissertação sobre ele, mas esse ID aqui, no original, no versículo 19, fala bem assim, quando diz assim, ensinai, no original está falando ensinando, ID, ensinando. Então esse ensinando aqui, que está no gerúndio, ele está dando a expressão de que nós devemos estar o tempo todo vivendo o ID e ensinando. Qual é a explicação para isso aqui? Isso aqui entende-se que eu, como servo de Deus, como crente,
como uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, transformada pelo sangue de Jesus, eu devo viver ensinando. Como? No meu trabalho. Por exemplo, eu estou trabalhando, eu estou ensinando. Eu estou indo para a faculdade, de acordo com o original, eu estou ensinando. Eu estou num grupo de estudo na faculdade, eu estou ensinando. Eu estou indo fazer uma viagem, eu estou ensinando. É isso que o original está falando. É por isso que o ID de Jesus, ele é uma determinação para todo crente. Agora, sabe qual é a dificuldade? Muitos de nós não têm consciência disso, aliás, é a maioria. Não temos consciência disso. Mas, meu irmão, quando você está negociando com alguém, você está ensinando. Quando você está dialogando na praça com seu vizinho, com seu amigo, é isso que o texto está dizendo. Você está ensinando. E esse ensinando aqui é exatamente fazer missões. Então, missões é uma determinação, é uma obrigação para todos nós. Basta aceitar a Cristo Jesus. Devido à live, nós não conseguimos projetar aqui o slide que eu trouxe para mostrar para os irmãos. Os irmãos que me vê ministrando sabem que eu gosto de fazer uma aula projetada. Mas isso não vai prejudicar o nosso entendimento aqui. Mas, por exemplo, quando se fala em missões, então temos aquela percepção que eu falei para os irmãos inicialmente, da gente imaginar que só são pessoas escolhidas, tiradas do meio da multidão para fazer o trabalho de missões. Quando que, na verdade, toda pessoa que aceitou a Jesus como Salvador, ele já é um missionário. Então, eu fiz alguns questionamentos aqui. O que eu preciso para fazer missões? Em primeiro lugar, compreender o ID de Jesus de Mateus 28. Esse ID, ele não tem endereço. Ele é para todo aquele que aceitou a Jesus. Em segundo lugar, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, lá fala que nós receberemos o poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para fazer missões. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele é o combustível da missão. Isso implica dizer que eu tenho uma determinação imperativa da parte de Cristo, e o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, ele estará sempre me ajudando em missões. Implica dizer que eu preciso ter um maior cuidado e zelo com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele está sempre ao nosso lado. Ele é o Consolador que Jesus nos deu, e ele é o nosso ajudador. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem sentimento, e a Bíblia fala assim que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, para mim fazer missões, em primeiro lugar, eu preciso entender o ID, eu preciso receber poder do Espírito e preciso do auxílio do Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo é uma peça importante nesse contexto, eu preciso ter esse zelo, esse cuidado de manter o Espírito Santo como meu ajudador. Ok, meus irmãos? E eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser cheio. Eu preciso ser cheio para mim poder suportar e poder vencer. Em segundo lugar, como é que eu posso fazer missões? Ora, o ID de Jesus Cristo, ele é uma determinação para todo crente, todo cristão. Você já é um missionário. Agora, quando eu falo sobre como eu posso fazer missões, eu quero destacar aqui que eu faço missões eu mesmo pregando,
eu convivendo com as pessoas, eu agindo, eu estou fazendo missões. Mas existe outras formas, por exemplo, de eu também somar com projetos missionários daquelas pessoas que foram chamadas específicas e enviadas para fazer uma missão. Então, quando se pergunta como eu posso fazer missões, eu posso fazer de diversas formas. A primeira dela é eu mesmo indo. Eu posso ir e fazer missões. Cumprir o ID do Senhor. Já cumpro como cristão, uma vez salvo, que fui chamado. E às vezes eu tenho uma chamada específica para ir até um determinado lugar, um determinado país, uma determinada região. Então eu posso fazer missões indo. Eu posso fazer missões sustentando a obra missionária, ou seja, financiando a obra missionária. Por exemplo, eu gostaria de pregar no Nordeste, mas as minhas obrigações, os meus deveres, a minha família, algumas coisas por aqui não permitem. Mas tem algumas pessoas com chamada especial. Eu posso então financiar esse missionário, sustentando ele para que ele vá fazer a obra, e eu vou sustentá-lo. Eu também vou estar fazendo missão. Em terceiro lugar, eu posso fazer missão orando. Aliás, esta é uma das formas mais importantes de se fazer missão. E o campo missionário, ele exige muito do missionário. Eu estou falando do missionário que foi enviado. E muitas vezes esse missionário não tem como orar por causa da correria, da pressão. Por exemplo, eu como a minha empresa, nós contribuímos em 2 projetos missionários atualmente. Um na África e outro na Síria. Na Síria, o nosso missionário que está lá, o nome dele é Israel, mas teve que mudar o nome para ser missionário na Síria, porque como o nome é Israel, lá todo sírio que não é cristão, ele quer matar o judeu. Então teve que trocar o nome do missionário para ele não ser chamado de Israel, porque senão ele já era um alvo naturalmente só pelo nome. Então na Síria, o irmão que está lá, que é o irmão Israel, ele tem sofrido pressões terríveis. Por exemplo, já destruíram a casa do lado dele, derrubaram com bomba do lado dele. Ele disse que vive naquela pressão, naquela preocupação o tempo inteiro. Um homem desse, muitas vezes, ele vive em oração, mas ele não tem tempo de tirar ali e vou ajoelhar e orar aqui. Então ele é sustentado pelas nossas orações. Nós, além de financiarmos ele, nós oramos por ele e sua família. Na África, da mesma forma. Na África nós oramos pelo missionário e investimos dinheiro, porque é uma região pobre de fazer dó. Eu não tive o privilégio de ir lá ainda, irei agora no próximo ano, mas minha esposa esteve lá o ano passado, acompanhando o projeto que nós ajudamos lá. Então, eu faço missão indo, sustentando, orando e mobilizando pessoas também. É uma forma de fazer missão. Por exemplo, o missionário está precisando de ajuda. Eu não tenho condições de ajudar, mas eu tenho amigos que podem ajudar e eu vou conversar com ele, vou falar da necessidade, está passando por luta, precisa de uma bênção, me ajuda nesse projeto. Então eu também vou estar fazendo missões. Ok, meus irmãos? Onde posso fazer missões? Ora, a recomendação de Atos dos Apóstolos no capítulo 1 é que dizem o texto que começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Esse texto aqui, eu já estou concluindo aqui a minha parte, mas esse texto aqui diz o seguinte: a gente começa a fazer missão em Jerusalém. Jerusalém aqui representa a nossa casa. Representa a nossa casa. Representa a nossa casa, literalmente, por exemplo, a minha casa mesmo. Eu e a minha família. Ela, dentro desse contexto aqui do capítulo 1 de Atos, é Jerusalém. Ou seja, muitas vezes nós contribuímos, nós oramos, ajudamos, enviamos missionário para ganhar outras pessoas em outros estados, em outro país. E às vezes estamos perdendo os nossos próprios parentes, filhos, irmãos, pai, primos. Então aonde
eu começo a fazer missões em Jerusalém. Jerusalém é a minha própria casa. Ou Jerusalém é a minha cidade. Nós somos privilegiados que Goiânia é uma cidade que tem muito crente. Tem muitas pessoas precisando de ser salvas ainda, mas tem muito crente. Mas você quer ver a dificuldade de pregar o evangelho, você vai para a cidade do Nordeste. Irmão, qualquer crente, observe, você andando para o Nordeste hoje, quando você entrar numa cidade do Nordeste, olha se você vê uma igreja. Passa na cidade só que você vai passando. Na Bahia, no Pernambuco, em Alagoas, passa dentro da cidade e olha se você consegue ver uma igreja cristã evangélica. Não tem. Aqui em Goiânia, eu estava pedalando um dia desse, passei numa quadra que eu contei 8 igrejas numa quadra. É uma benção aqui. Mas você chega no Nordeste, irmão. O meu pai é cearense, a cidade dele lá chama Itapajé, no Ceará. Eu estive lá, fui na igreja sede de Itapajé, da igreja Assembleia de Deus em sede de Itapajé. Aqui é maior do que a igreja sede de Itapajé. As minhas parentes lá no Nordeste, eu falei com uma tia minha que gostou de mim, que ela nunca tinha me conhecido. Meu pai saiu de lá, veio para cá, vive aqui já há mais de 70 anos. E eu fui lá conhecer os parentes. E uma tia gostou de mim, meu filho, para aqui, para ali. Aí eu tomei a liberdade e falei: tia, vamos comigo na igreja. Ela se benzeu e disse: Deus que me defenda. E muitas vezes nós estamos financiando obra lá fora. Sim, é obra de Deus. Mas nós temos os nossos irmãos aqui na nossa casa precisando de conhecer a Jesus. Entendeu? Na nossa casa. Os nossos irmãos, que falam a mesma língua, que chega lá, se oferecer uma buchada, a gente come uma buchada. Se oferecer um jabuti, a gente come jabuti. Se oferecer um macaco, a gente come macaco. Então, irmãos, aqui, ó, dentro da nossa própria casa. Então, a gente começa por Jerusalém. Aí o texto sugere a Judéia. A Judéia já está um pouquinho mais longe, é na minha região. E aí o texto diz Samaria. Samaria, ela apresenta no texto aqui pessoas diferentes. Ela representa pessoas diferentes. Que nós temos um costume de ser seletivo a quem nós vamos evangelizar. Eu saio na rua para evangelizar, isso não ocorre com todo mundo, viu, meus irmãos? Mas tem pessoas que é seletiva. Aí ele vê um homossexual, ele diz: não, eu não falo com homossexual. E ele sai fora, ele não prega para o homossexual. Ele vê uma prostituta, ele diz: eu não prego para prostituta, eu não prego para bêbado, eu não prego para gente que está caindo da rua. Então, quando o texto fala aqui de Samaria, ele está falando de pessoas que às vezes nós excluímos por causa de costume. Ah, ele é feiticeiro, eu não vou falar com feiticeiro, eu não gosto de feiticeiro. Irmão, nós não podemos fazer isso. O missionário, ele prega Jesus Cristo para todas as pessoas. Ah, mas a vida dele é bagunçada. É por isso é que nós vamos pregar para ele, para Jesus transformar. E o testemunho dele vai ganhar outras pessoas para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Até os confins da terra. Aí são as nações, os confins da terra. Essas nações aqui, ele não está muito ligado a países, não. Está mais ligado à etnia. Por exemplo, aqui no Brasil, nós somos várias nações. Nós somos aqui, por exemplo... O povo aqui do Centro-Oeste tem um estilo de falar, o povo do Nordeste tem outro, do Sul tem outro. Nós temos índios, tem índios aqui que nós não sabemos nem falar a língua deles, ou seja, são várias nações dentro do nosso próprio país aqui. Então, nós começamos por Jerusalém, que é a minha casa, casa literal, e a minha cidade. Nós vamos para a Judéia, que é a minha região, a região Centro-Oeste, ao Nordeste, ao Brasil. Depois nós podemos chegar no Chile, na Bolívia, podemos ir para a África. Agora é interessante, o ID de Jesus, essas atuações aqui, elas ocorrem também todas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu posso pregar aqui na minha casa, que é Jerusalém, eu posso estar financiando os irmãos da Judéia, na minha região, ou em outras nações. Entendeu? Não é um agora aqui, não. É ao mesmo tempo. Esse é o entendimento que nós temos. O chamado de Jesus ainda ecoa, meus irmãos. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Que a nossa resposta seja a mesma de Isaías, lá do capítulo 6, que inclusive é o tema aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando Deus chama, Ele também capacita. Uma das outras questões que nós precisamos estar atentos.
Muitos de nós dizem, não vou ser missionário, não quero ser missionário, não tenho capacidade. E é verdade, você não tem capacidade. Só que quando você se disponibiliza, Deus lhe capacita para fazer a obra. E fazer a obra de Deus não é fácil, mas é prazeroso. É prazeroso, irmãos. Eu estou aqui desde 2019 somando com esse projeto aqui. Nós já tivemos por aqui muitas pessoas que passaram. Aqui passou pessoas que vieram com dependência química. Aqui já veio aqui pessoas dentistas, né, pastora Luz? Aqui já teve médicos. Aqui já teve pastores, que tem pessoas que acham que pastores não caem na dependência, né? Aqui já teve pastores. Quantas pessoas já passaram por aqui e Deus restaurou, estão lá fora dando fruto. Um dia desse, pastora Luz, eu estava andando lá no centro da cidade, um irmão, eu escutei uma pessoa falar assim, pastor Jeová, aí eu parei. Aí ele veio correndo e disse assim, pastor, eu fui interno lá do Projeto Manuel e Deus me restaurou, pastor, Deus restaurou a minha família, eu estou abençoado, eu abri uma empresa de serralheria, Deus tem prosperado, já empreguei outros irmãos que saíram de lá de dentro do Projeto Manuel. Irmão, isso é a recompensa daquele que quantas vezes eu viro à noite de madrugada estudando para poder trazer uma aula para os irmãos aqui que transformam. A recompensa é isso. Demanda tempo, demanda recurso, mas vale a pena, porque fazer a obra de Deus, Ele capacita. E se eu dizer para os irmãos que até há pouco tempos atrás eu não gostava de ler, mas um dia eu estava lendo e aí vi um autor americano que disse assim, quem não se senta para aprender, não se levante para ensinar. Aquilo foi um tapa na minha cara. Eu digo, pois eu vou aprender para mim poder ensinar. E comecei a comprar livro e comer livro, e vir à noite, lendo, estudando, para poder chegar aqui e ter uma palavra. E quantas pessoas já chegaram e me disseram assim, pastor, aquela palavra que o senhor falou para mim aquele dia mudou a minha vida. Eu digo, Senhor, valeu cada centavo que eu investi, cada noite que eu virei, para poder fazer a obra de Deus. Meus queridos irmãos, o campo missionário, ele depende de nós. Há pessoas aí, carentes da misericórdia de Deus, completamente ludibriadas por Satanás, e eles nem sabem, são bonecos, marionetes na mão do inimigo, mas eles não têm noção do que o inimigo está fazendo com eles. E sabe por que eles não têm noção? Porque eu e você muitas vezes não diz para ele que nós já temos o conhecimento disso. E isso é fazer missões. Isso é fazer o ID do Senhor Jesus. Então, que esse seminário aqui, que eu tenho a honra e o privilégio de estar aqui hoje falando com os irmãos, seja um seminário que venha nos despertar para que nós possamos fazer o ID do Senhor Jesus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu vou encerrar aqui dando um testemunho. Nós temos também uma tendência natural de, quando a gente começa a estudar, começa a preparar um texto para ministrar, achar que nós temos que ministrar esse texto para a multidão de pessoas. Como é bom se ministrar para uma multidão de pessoas. Mas eu aprendi uma lição. Eu estudo, eu viro uma noite, 3 horas, 4 horas preparando uma mensagem para ministrar. A minha intenção é pregar para uma pessoa. Uma pessoa para mim é o suficiente. Bom, se tiver uma multidão, que nem, por exemplo, terça-feira eu dei um ensino na sede da Fama. Os irmãos podem achar no YouTube depois. Foi uma palavra muito boa, ministrei na terça-feira passada. Mas eu preparo a mensagem para uma pessoa. Lá no Pará tinha um rapaz completamente